Olá, muito boa noite para você. Exonerada pela Prefeitura de Patos de Minas, gestante faz denúncia e move ação na Justiça em busca de direitos. Jiboia, com cerca de 1 metro de comprimento, é capturada pelo Corpo de Bombeiros no centro da cidade. O condutor sofre fraturas nos braços durante acidente entre motocicleta e carro. No NTV News desse sábado você vai ver também. Mais de 400 declarações do imposto de renda em Patos de Minas caíram na malha fina. As repercussões após o presidente Jair Bolsonaro vetar a distribuição de absorventes. Cruzeiro vence o líder Coritiba fora de casa e continua sonhando com acesso à Série A. Atlético derrota o Ceará e mantém vantagem na liderança do Brasileirão. Voluntários distribuem brinquedos para crianças carentes em Patos de Minas. As movimentações na aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid. Possibilidade de flexibilização no uso de máscaras divide opiniões. Depois de mostrarmos casos semelhantes de mulheres que precisam de cirurgia de safena, especialista fala sobre as causas e os tratamentos. Procurar se promove evento com relatos de mulheres que venceram o câncer de mama ou ainda enfrentam a doença. Estas e outras notícias você confere a partir de agora. Um motociclista ficou ferido nesta sexta-feira durante um violento acidente ocorrido no quilômetro 301 da BR-354, em Rio Paranaíba. O motorista do Ford Ka, pertencente a uma indústria do ramo de equipamentos para mineração, disse que transitava sentido a Patos de Minas, mas que ao passar por uma curva, o veículo aquaplanou, rodou pela pista e invadiu a contramão, onde bateu de frente com a motocicleta Honda CG 150. O motociclista foi socorrido e levado até o pronto atendimento municipal em Rio Paranaíba, com fraturas nos antebraços esquerdo e direito. O motorista do Ford Ka não apresentava lesões aparentes. Uma cobra jiboia foi capturada pelo Corpo de Bombeiros neste sábado no centro de Patos de Minas. Pois é, o animal, com cerca de 1 metro de comprimento, foi visto atravessando a rua Major Gotti, mas não se feriu mesmo com a grande movimentação da via. Os militares realizaram a soltura da serpente em uma área de preservação ambiental permanente que fica fora aí do perímetro urbano. Agora, uma denúncia grave. Uma servidora de saúde de Patos de Minas, que trabalhava no hospital de campanha, engravidou 2 meses após ser contratada pelo município e reclama que foi dispensada. Indignada, a mulher está movendo uma ação na justiça para garantir os seus direitos. A servidora foi contratada para trabalhar na UTI Covid-19 em março deste ano. No dia 28 de maio, ela recebeu o laudo médico de gravidez e pediu afastamento das atividades pelo risco da gestação e o agravante da Covid-19. Aí eu fiquei esse período em casa afastada. Aí em junho, eles me solicitaram fazer trabalho remoto em casa, enviando exames para os pacientes do teste de Covid. Na mudança do hospital de campanha para Santa Casa, eu voltei a ficar em casa somente. Aí quando foi em 10 de agosto, eles me enviaram um ofício me comunicando que eu estava encerrando meu contrato naquele dia. Entretanto, no dia 10 de agosto, a secretaria dispensou a funcionária, por meio de ofício, a ser encerrado no mesmo dia em que foi notificada. Imediatamente, ela entrou com o advogado para ter seus direitos garantidos e reaver o contrato. A gente fez um protocolo, um requerimento administrativo junto ao município para estar conseguindo reintegrar a contratante, que ela teve o contrato administrativo dela, o contrato temporário dela encerrado, e ela está gestante, uma gravidez de alto risco, e o município ele não se atentou à questão da estabilidade provisória que a gestante goza, mesmo sendo um contrato temporário, por ser uma garantia constitucional. O processo foi aberto e caminhou por cerca de 2 meses desde a rescisão de contrato. E nenhuma novidade por parte do município, além de ter passado por vários setores. Quando, no dia 8 deste mês, a servidora recebeu um e-mail de assinatura de aditivo. O texto solicitava apenas que ela comparecesse à prefeitura para assinar o termo. Acreditando ser algo positivo, ela compareceu ao departamento
e, ao assinar o documento sem compreender os termos, soube somente depois se tratar de termo de exoneração. Ambos os termos aditivos previam que o contrato poderia ser encerrado a qualquer momento. O município passou primeiro pela Procuradoria, depois foi para o setor de saúde. Aí o setor de saúde mandou para o departamento pessoal, eles estão fazendo um levantamento de toda a circunstância da contratação da gestante para estar dando um parecer final. Mas a questão é que, como a situação dela é um pouco delicada, que é uma gravidez de alto risco, ela teve problema em gravidez anteriores, tem alguns problemas de saúde, está um pouco moroso o retorno do município. Eu recebi um e-mail, né, da prefeitura falando que era para mim estar indo lá assinar um aditivo de contrato, né? Aí eu fui lá, quando a gente chegou lá, que a gente foi ver o documento, eles estavam assinando, pedindo para mim assinar um documento de exoneração, né? Aí eu entrei em contato com o meu advogado e ele falou para recorrer, a gente tentou conversar com as meninas lá também. Não quis resolver, não quis passar para frente. O que o advogado de defesa da servidora pede é que ela seja recontratada nos termos legais até o fim da gestação e da licença e que seja remunerada nos 2 meses que perdeu de salário sem poder trabalhar. Estamos procurando, estamos perseguindo, né, para ela estar continuando trabalhando um trabalho remoto, exercendo funções remotas diante da gravidez dela, o estado clínico, e buscar o ressarcimento das verbas que ela deixou de receber desde o encerramento do contrato até a sua reintegração. Enquanto não consegue reaver seus direitos, a mulher ainda se preocupa com a sua situação financeira, tendo em vista que já tem outros filhos e o companheiro não tem condições de arcar com todas as despesas sozinho. É uma questão muito delicada, né? Porque a gente tem outros filhos, né? A gente tem outras crianças, então só para ele trabalhar é muito complicado, porque além de eu não ter condição de trabalhar agora, eu não consigo também, né? E minha gravidez é muito delicada, eu não posso ficar fazendo muito esforço físico, então meu marido tem que estar sempre aqui para me ajudar com tudo. Tá sendo um momento muito, muito delicado para todos nós, sem contar o emocional, porque eu fiquei muito chateada com isso tudo. Nós questionamos a Prefeitura sobre este caso, mas ainda não recebemos resposta. Em instantes, as repercussões após o veto do presidente Jair Bolsonaro à distribuição de absorventes. E mais de 400 declarações do Imposto de Renda em Patos de Minas caíram na malha fina. Esta semana, o presidente Jair Bolsonaro vetou a distribuição gratuita de absorventes femininos para estudantes de baixa renda de escolas públicas e também mulheres em situação de rua ou de extrema vulnerabilidade. Na decisão, argumenta-se que o texto do projeto não teria estabelecido a fonte de custeio para isso. Mas o fato abriu margem para uma discussão mais ampla sobre essa necessidade. A proposta, de origem na Câmara dos Deputados, foi avaliada pelo Senado no dia 14 de setembro e seguiu para a sanção presidencial. Bolsonaro sancionou o projeto, criando assim o Programa de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual. Entretanto, vetou o artigo que previa a distribuição gratuita de absorventes higiênicos femininos e o artigo que estabelecia a lista de beneficiárias. A proposta beneficiaria estudantes de baixa renda, mulheres em situação de rua ou de extrema vulnerabilidade, mulheres apreendidas e presidiárias, recolhidas em unidades do sistema penal e mulheres internadas em unidades para cumprimento da medida socioeducativa. Quando a gente recebeu a notícia, quando a gente leu a matéria sobre, a gente ficou muito surpresa e também muito triste de saber sobre o veto. Foi como um balde de água fria, assim. Foi realmente decepcionante ver aquilo, porque a gente sentiu como se os esforços que a gente tinha feito, não só no município, mas no país inteiro, com outros grupos do Grow Up, não tinha sido levado em consideração. Mas a gente também sentiu que esse não era o momento de parar. Não quer dizer que o que aconteceu, a gente iria parar de levantar essa bandeira contra a pobreza menstrual e que
toda a discussão que está acontecendo agora também vai ser levada por uma forma positiva e a gente vai continuar, sim, lutando contra a pobreza menstrual. Bolsonaro argumentou que um dos motivos seria porque o projeto aprovado pelo Congresso não previa a fonte de custeio para essas medidas. Mas o texto declarava que o dinheiro viria de recursos destinados ao SUS e, no caso das presidiárias, do Fundo Penitenciário Nacional. A decisão deixa de favorecer um grupo considerável de jovens no país. 1 a cada 4 meninas já faltou na escola por não ter tido acesso a esses higienes básicos da saúde menstrual. E 26% das meninas entre 15 a 17 anos não têm acesso a esses produtos. E isso impacta muito na vida escolar dessas meninas. Imagine que você menstrua em média 5 dias. Então, você estaria faltando 5 dias todos os meses e o quanto que isso não prejudica a sua aprendizagem. Além de que você não consegue socializar direito nesse tempo. Você fica isolada e não é bem isso. Não é bem isso que devia acontecer. Todo mundo devia ter o direito de conseguir se expressar até nesses momentos. E, infelizmente, algumas meninas não têm acesso a esses produtos que são de higiene básica. São produtos que melhoram a saúde e a qualidade de vida dessas meninas. Mas não só tiveram lados ruins, como esse veto também trouxe uma discussão pelo país inteiro. Você tem gente de todos os lugares que estão discutindo muito sobre esse assunto agora, estão pensando sobre a importância de falar sobre a pobreza menstrual, e isso também abriu espaço para que esferas menores do nosso país, como municípios e estados, conseguissem discutir isso e levar políticas para frente, que ajudariam muito essas meninas que precisam de acesso a esses produtos. Dentre as que seriam beneficiadas está a Casa das Meninas, uma instituição que acolhe meninas e idosas em situação de vulnerabilidade. A casa acolhe em torno de 20 a 30 meninas, entre crianças e adolescentes, e vive exclusivamente de doações. Recentemente, uma ação de distribuição de absorventes foi realizada no local, o que já é de grande valia para elas. Mas o veto do artigo também é visto com pesar. A gente tem 20 crianças e adolescentes, dentre dessas, maioria são adolescentes, né? A gente tem as senhoras também. Então, assim, foi uma pena. Em contrapartida, a situação abre margem para algo que deveria ser discutido já há tempos: a necessidade de incluir o item como essencial para as mulheres no país, como um direito básico, e ainda a normalização de algo que já é natural para toda mulher. A questão da menstruação é saúde básica, é um direito humano. Está em todos os protocolos da ONU. Então, a saúde menstrual, que agora está sendo discutida, mas por muito tempo foi um tabu na nossa sociedade, é importante para que a sociedade avance. As meninas faltam na escola por causa disso. Mulheres elas ficam segregadas da sociedade por, em média, 5 dias em todo mês. Isso impacta rendimento, produtividade, a pessoa fica se sentindo mal. Saúde mental, sim, muito importante, porque a mulher não cria uma relação saudável com a menstruação dela, para que isso possa ser parte do cotidiano dela e ela não tenha que sofrer por isso. Não tenha que usar papéis de jornal, não tenha que usar miolo de pão para poder seguir o dia. O absorvente é uma questão de saúde básica e o veto do presidente pode ser um pouco impactante nesse sentido, mas eu espero que nos próximos dias tudo se resolva. Depois do fim do pagamento dos lotes das restituições do Imposto de Renda 2021, mais de 869 mil declarações do Imposto de Renda caíram na malha fina no Brasil, segundo a Receita Federal. O principal motivo é a omissão de rendimentos sujeitos ao ajuste anual. Entre março e setembro de 2021, a Receita Federal recebeu 36.868.780 declarações. Destas, 869.302 foram retidas em malha fina.
São 666.647 declarações com imposto a restituir, representando 76,7% do total em malha. Outras 181.992, ou 20,9% do total em malha, têm imposto a pagar e 20.663 com saldo zero. Em Patos de Minas, foram entregues mais de 30 mil declarações e cerca de 20% caiu em malha fina. A Receita Federal chegou a entregar em julho para a cidade 427 cartas alertando aos contribuintes que estavam na malha fina que estes poderiam regularizar a situação por meio de declaração retificadora e poderiam fazê-la sem consequências. Desse total dessas 427 cartas, em torno de 260 contribuintes retificaram e regularizaram a sua situação. Os demais que não retificaram ou que retificaram e não regularizaram a malha, eles serão intimados pela Receita Federal a apresentar a documentação comprobatória daquela pendência que foi apontada na sua declaração. O principal motivo que deixou declarações retidas e impediu contribuintes de receber a restituição foi a omissão de rendimentos sujeitos ao ajuste anual, 41,4%, como salários, ações judiciais e rendimento de aluguel. Em seguida estão as deduções da base de cálculo, 30,9%, tais como as despesas médicas, contribuições para a Previdência Oficial, para a Previdência Privada e pensão alimentícia. Além disso, a Receita Federal também iniciou uma operação para identificar e retificar dados de falsos dependentes. Referente a 2017 e 2018, a Receita Federal lançou essa semana uma operação do falso dependente. O que é o falso dependente? Lembrando que aqui em Patos foram 570 intimações. O falso dependente é aquele contribuinte que indicou um dependente ou mais dependentes na sua declaração e ele não corresponde à realidade, ou seja, ele não é dependente. Esses contribuintes estão sendo intimados a autorregularizar, ou seja, entregar uma retificadora, retirando esses dependentes, fazendo com que a Receita não precise notificar com multa esses contribuintes. A gente muda de assunto. Um homem de 45 anos ficou ferido em um incidente com uma arma de fogo no final da tarde deste sábado, no bairro Jardim Esperança, aqui em Patos de Minas. Ele foi encaminhado ao hospital regional e o atendimento foi realizado pelo SAMU. O médico Alexander Gonçalves, do SAMU, conversou com a nossa reportagem sobre esta ocorrência. Fomos acionados, inicialmente disseram que foi uma explosão de uma bomba caseira, né? Ao chegar ao local, a equipe se deparou com a situação seguinte. Aparentemente, isso é história da própria vítima, que ela armou tipo uma armadilha caseira, né, com uma espingarda calibre 12, e ele esqueceu e foi manipular e levou, ele mesmo disparou nele mesmo, acabou sendo vítima da própria armadilha. Afetou o abdômen, né, perfurou, entrou e saiu pela lateral do abdômen e causou hemorragia interna, hemorragia intraabdominal. Felizmente, ele está estável, né? Conseguimos trazer, mas ele teve bastante hemorragia. Quando chegamos lá, ele já não tinha pressão. Foi feito soro, conseguiu elevar a pressão e agora é centro cirúrgico para ver se tira. Daqui a pouco aqui no News tem o futebol. Cruzeiro vence o líder Curitiba fora de casa e continua aí sonhando com acesso à Série A. Atlético derrota o Ceará, amplia e mantém vantagem na liderança do Brasileiro. E voluntários distribuem brinquedos para crianças carentes em Patos de Minas. Vamos falar de futebol aqui no News. O Cruzeiro fez na noite dessa sexta-feira a sua melhor partida da temporada e bateu o líder Curitiba por 3-0 no Couto Pereira pela 29ª rodada da Série B do Brasileiro. Com o resultado, a Raposa passou para a 11ª posição com 38 pontos. O primeiro gol do time celeste saiu logo aos 2 minutos de jogo. O ataque cruzeirense domina e avança com rapidez. A bola sobra para Giovani, que tira o marcador da jogada e aí chuta certeiro, abrindo o placar. O segundo gol foi marcado aos 7 minutos.
Roubada de bola do time mineiro, com boa triangulação e troca de passes. Até chegar ao jovem Vitor Leque, que fez jogada pela direita, cruzou e Adriano não desperdiçou, mandando para a rede. E aí, foi só sair para o abraço. E aos 15 minutos do segundo tempo veio o terceiro gol do Cruzeiro. Giovani cobra o escanteio e a bola encontra Eduardo Brock, que de cabeça marca para o time estrelado, finalizando a goleada por 3-0 sobre o líder. Felicidade para quem marca pela primeira vez e para quem joga pensando no coletivo para melhorar o desempenho da equipe celeste. Feliz por fazer o gol, mas principalmente feliz pela equipe, pelo que demonstrou dentro de campo, sobre tudo que o grupo, como eu disse numa entrevista durante a semana, que o grupo enfrenta e mostrou o quanto tem potencial, que as coisas têm que funcionar numa sinergia boa no clube para as coisas andarem. O grupo mostrou que tem força, tem qualidade, parabéns para a equipe, todos os jogadores se esforçaram ao máximo, o resultado demonstra todo esse esforço. Mas eu particularmente estou muito feliz de fazer o primeiro gol pelo Cruzeiro. Valeu, Brock. Fazia tempo que eu estava atrás dele, né? Mas é continuar trabalhando aí que a gente tem um bom caminho para trilhar pela frente. Eu fico muito feliz, né, de ter feito gol, de ter essa oportunidade de fazer um gol ali logo no primeiro tempo para ajudar a minha equipe, e assistência também, né, o escanteio. Hoje procurei bater um escanteio um pouco mais fechado, direcionado ali dentro do gol. Então eu fui feliz hoje, a nossa equipe foi muito feliz hoje, exaltar a todos pela entrega, não só os que começaram jogando, mas também os que entraram, que ajudaram a suportar a pressão. Somente agradecer por essa oportunidade que o Cruzeiro me deu de estar aqui. Estou muito feliz e vamos seguir em frente aí, em busca dos nossos objetivos. O Cruzeiro volta a jogar na terça-feira, às 21h30, desta vez contra o Botafogo, no Mineirão. E o Atlético segue cada vez mais líder do Campeonato Brasileiro, né? O time alvinegro derrotou o Ceará em partida realizada na tarde desse sábado no Mineirão. No primeiro gol do Galo, Hulk recebe passe longo de Jair e parte no contra-ataque. Cara a cara com o goleiro, ele não perdoa e chuta forte, abrindo o placar no Mineirão. E foi cheio de marra em direção aos torcedores, onde comemorou muito juntamente com os companheiros. O segundo tento também é dele. Em cobrança de pênalti, Hulk desloca o goleiro Richard e manda a bola para o lado contrário, fazendo o segundo gol do Galo. Com este gol, o atacante agora é o artilheiro isolado do Brasileirão. Ele já fez 10 com a camisa alvinegra. E o terceiro, para fechar a ótima vitória do Galo, veio já na segunda etapa, após o cruzamento de Nátio para o meio da área, que teve excelente finalização de Diego Costa, ampliando o marcador. Diego marcou seu terceiro gol com a camisa atleticana. O Galo fez 3 e o Ceará até que conseguiu diminuir o marcador com o Gabriel Lacerda no finalzinho, né? Fez de cabeça. O lance, inclusive, teve análise do VAR, que confirmou o placar de 3-1 para o Atlético, que amplia aí a vantagem na liderança e segue cada vez mais líder, né? A gente muda de assunto. Esta semana, o Centro de Referência da Mulher e a Secretaria de Desenvolvimento Social, em Patos de Minas, promoveram o evento Filhas da Passarela, com gincanas e outras brincadeiras destinadas às crianças do projeto Integrar. A iniciativa teve início com uma execução do hino nacional no acordeão pelo músico Soninho. Cerca de 25 crianças participaram do evento, que além de um desfile, contou também com diversas brincadeiras, gincanas e atividades em camas elásticas e piscinas. Eu gostei de tudo mais um pouco, porque é bom que a gente conhece pessoas novas, a gente faz amizades novas e se diverte, né? Porque toda criança merece, né? Bom, legal que eu tô fazendo as novas amizades, que eu tô brincando e se divertindo. A campanha Filhos na Passarela é uma continuação da campanha Mães na Passarela, que nasceu assim de um desejo de elevar a autoestima das mães, né? Então nós tivemos essa campanha em maio desse ano. Então a gente resolveu dar um presente para os filhos também, né? Porque nada melhor para as mães do que fazer coisa para os filhos, né? Então a gente fez essa campanha hoje para eles. Esse projeto ele iniciou lá em maio, né? No Mães na Passarela, onde proporcionou, né, 10 mães serem selecionadas através dos órgãos de atendimento, né? Que foram os CRAS, o CREAS, Conselho Tutelar, Centro de Referência da Mulher Vítima de Violência. Então nós selecionamos essas 10 mães, né? E um dos presentes para as mamães naquela ocasião foi exatamente proporcionar esse dia maravilhoso aqui com as crianças delas, né? Porque quando uma mãe vê seu filho feliz, obviamente é um presente para a própria mãe.
Universitários do Unipam participaram ajudando nas brincadeiras e realizando pinturas nas crianças. O evento é uma ação conjunta do Centro de Referência da Mulher com a Secretaria de Desenvolvimento Social de Patos de Minas e também contou com o apoio do Salva-Vidas do Corpo de Bombeiros. E a partir dessa iniciativa que aconteceu em maio, nós tivemos aí já a questão de esse projeto, né, o Filhos na Passarela, para valorizar os filhos dessas mães também, que são muito importantes. Momentos como este são essenciais no nosso município, para a gente ter aí as crianças mais envolvidas, mais ligadas a questões de lazer, esporte, e a gente está aí nesse período de saindo de uma pandemia muito pesada, então é uma alegria muito grande poder estar com eles aqui hoje, com toda a segurança, nessa precaução, mas focado em trazer alegria para essas pessoas e essas crianças nesse momento. Para nós é assim, uma alegria muito grande, né? Porque o Centro de Referência esteve à frente, né, desses eventos, né? E então isso é muito importante, porque é uma forma de divulgar o Centro de Referência da Mulher também, né? Uma vez que a gente sabe que a violência contra a mulher está aí, né? Na mídia, está aí acontecendo todos os dias, então não deixa de ser uma forma de divulgação do Centro de Referência para mostrar para elas que existem órgãos públicos que estão aqui para apoiá-las em qualquer situação. Então eu gostaria de agradecer a todos os parceiros, os padrinhos também que nos ajudaram muito, né? Eles fizeram uma doação de roupinhas para as crianças, brinquedos, então todos ganharam um presentinho de Dia das Crianças e agradecer a todos que participaram. É um prazer sempre fazer essas campanhas. Por falar na garotada, o grupo Amigos que Ajudam promoveu nesse sábado a entrega de uma grande quantidade de brinquedos arrecadados durante a campanha do Dia das Crianças. Foram mais de 700 brinquedos e guloseimas arrecadados durante o mês de setembro na campanha especial de Dia das Crianças, feita pelo grupo Amigos que Ajudam. Todo o material foi dividido e distribuído em bairros carentes de Patos de Minas. Certo. Nossa campanha teve início no dia 1º de setembro e foi até o dia 30 de setembro. Durante esse período, nós arrecadamos por meio do Pix, que a cada 15 reais faria uma criança feliz, e também recebendo doações de guloseimas ou de brinquedos. Esse valor nós revertemos na compra de um brinquedo novo e num kit de guloseimas para cada criança. Para o Quebec, Pisolato, Alto da Colina, Cristavo e Nossa Senhora Aparecida. A meta era de 700 brinquedos e graças a Deus nós conseguimos atingir a marca dos 1000 brinquedos e kits de guloseimas. Nós optamos mais por brinquedos educativos, né? Ou kits de cozinha, ou bolas, tudo aquilo que as crianças gostam mesmo. Além das guloseimas, né? Achocolatado, bala, jujuba, para fazer a alegria aí da garotada nesse dia especial. Dentre os locais que foram agraciados com a campanha está o bairro Quebec. Foram diversas crianças que iam até o caminhão de brinquedos receber uma doação. Estavam bastante animadas. Receberam bolas, carrinhos, bonecas, os mais diversos brinquedos que fazem a felicidade delas. E a ação contou ainda com a animação de personagens animados, como a Ladybug e o Chase, da Patrulha Canina. Animadíssimos todo mundo, nós tivemos muitos parceiros, tem a Animagi Personagens, tem a Gislene também que colaborou com as fantasias e nós vamos caracterizados, né, alguns de fantasia e os outros voluntários com a camiseta de identificação do projeto mesmo. Boas iniciativas, né? Para alegrar as crianças aí, são válidas todas as iniciativas, todos os voluntários aí, que possa aí outras pessoas terem essas mesmas intenções para poder alegrar alguém, ajudar alguém, né? Depois do intervalo aqui no News, as movimentações na aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid e possibilidade de flexibilização no uso de máscaras divide opiniões. Hoje foi mais um dia de vacinação com a segunda dose da AstraZeneca para quem recebeu a primeira dose do imunizante contra a Covid-19 no dia 23 de junho. No antigo projeto Saci, a movimentação para quem foi receber a segunda dose foi de fila longa, mas tranquila no período da manhã. A vacinação ocorreu até às 18 horas. Quem saía com a mão no braço aplicado tinha o mesmo sentimento: alívio por estar finalmente imunizado. É muito bom, né? Sabendo agora, né, tá livre dessa doença. Tá bom demais. Tava. Graças a Deus. Tô, como se diz, agradeço bem a Deus que eu consegui a segunda dose. Vendo que você tem os pequenos aí também, é uma proteção até para eles. Sim, claro. A gente pensa neles. De alívio, né?
Feliz? Feliz. Foram destinadas ao local 750 doses, um público estimado também de 750 pessoas. Já no domingo serão imunizados com a segunda dose aqueles que receberam a primeira até 23 de julho da Pfizer. A aplicação será realizada no ginásio 2 do Unipam. Já no antigo projeto Saci, a partir das 8 da manhã deste domingo, haverá aplicação de primeira dose para faltosos acima dos 17 anos, com limite de 400 doses. Alguns municípios do Brasil já começaram a desobrigar o uso de máscaras contra a Covid-19. Sobre este assunto, nós conversamos com um especialista e ouvimos nas ruas a opinião dos patenses. O prefeito de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, publicou um decreto que desobriga o uso de máscaras em locais abertos e fechados na cidade situada na Baixada Fluminense. A decisão foi tomada devido à baixa incidência de casos de Covid-19 e pelo fato de que todas as faixas etárias já foram vacinadas. Em São Paulo, Rio de Janeiro e Florianópolis, já estão sendo realizados estudos para que a desobrigação também seja aderida. Gabriel Fernandes, pesquisador em saúde pública da Fiocruz, acredita que ainda não é o momento certo para suspender o uso e explica que, graças às máscaras, a variante Delta não teve o mesmo impacto no Brasil como foi registrado em outros países em que deixaram de serem utilizadas. Ainda não é momento de suspender o uso das máscaras, né? A gente tem uma variante, que é a Delta, que chegou há pouco tempo aqui no Brasil, então ela ainda está em uma fase de expansão e felizmente a gente não viu isso se refletindo no aumento de casos reportados. Então isso é bom. E por que isso fugiu do padrão que a gente viu nos Estados Unidos e no Reino Unido? Nesses países, quando a Delta chegou lá, eles já tinham tirado as máscaras. Então ela teve acesso mais fácil, então ela se expandiu muito mais rápido. Ele salienta ainda que qualquer barreira que colabore para evitar o contato direto com os aerossóis são bem-vindos para evitar a doença. Há algum tempo a gente já sabe que a principal via de transmissão do SARS-CoV-2 é via aérea, né? Então o vírus está flutuando em partículas de aerosol que a gente expele e a gente respira isso e com isso se dá a maioria dos casos de infecção. Então, dado isso, qualquer barreira que a gente coloque para poder evitar que essa partícula tenha acesso às nossas vias aéreas é uma grande ajuda, né? Então, se você pensar que a máscara serve justamente para fazer o papel dessa barreira, ela ajuda muito em evitar a infecção. Em Patos de Minas, algumas pessoas ainda acham a decisão precipitada. Não, ainda não é o momento. Eu sinto segura. Eu nem de ônibus quase estou andando. Não, eu acho que ainda não é o momento, temos que aguardar mais, né? Agora que saiu a vacinação, está vacinando todo mundo e está começando a melhorar, então tem que continuar com os cuidados de máscara e higienização das mãos, sim. Eu acho que não, que ainda está tendo muito caso ainda, às vezes o povo está se abusando um pouco, mas ainda não é hora não. No entanto, para essa empreendedora, o uso das máscaras poderia ser flexibilizado e mantido apenas em locais fechados. Eu acredito que sim, por causa da diminuição dos casos, né? E muita gente não usa de forma correta a máscara. Então, muita gente está andando de máscara aí só para falar que está andando de máscara. E por causa da redução, eu acho que já pode, tipo assim, em ambiente aberto, eu acho que pode liberar. Para o pesquisador da Fiocruz, o momento adequado para suspender o uso das máscaras depende de que a incidência de casos esteja muito baixa. E é uma decisão local e não nacional, devendo ser tomada com muito cuidado. Em um jogo da Libertadores que teve há algumas semanas, eles testaram todas as pessoas que foram ao jogo. E eles viram que nesse conjunto de dados, 1% das pessoas estavam com PCR positivo. Então, ou seja, quando você faz uma vigilância global, você tem 1% de positivo. E as pessoas que sentem sintomas e procuram o teste é 0,1%. Então a gente tem 90% das pessoas aí que não estão sentindo nada, não vão testar e, consequentemente, elas transitam com o vírus, né? Então qual que é o perigo disso? A gente tem uma população hoje que está grande parte vacinada, elas têm uma chance grande de pegar o vírus e não sentir nada, mas elas ainda vão transmitir o vírus. Então, antes da gente tomar a medida de retirar as medidas protetivas, a gente tem que fazer uma vigilância geral para poder ver qual que é a real taxa
de trânsito do vírus em uma determinada população. Ou seja, muita calma, vamos aguardar que a gente vai chegar nesse ponto, nesse momento de podermos deixar as máscaras em casa. Então a gente vai com calma aí, vamos seguindo até que a gente possa ter essa liberdade, porque ninguém gosta, ninguém pelo menos que eu conheça, gosta de máscara, mas a gente usa para se proteger, né? A seguir aqui no News, Procurar-se promove evento com relatos de mulheres que venceram o câncer de mama ou que ainda enfrentam a doença. E após mostrarmos casos semelhantes de mulheres que precisam de cirurgia de safena, especialista fala sobre as causas e os tratamentos para este mal. Nós mostramos esta semana aqui na NTV os casos da Fabiana e da Elaine, que sofrem com problemas relacionados à veia safena. E nas duas situações, as pacientes precisam realizar cirurgias. A Fabiana descobriu há 2 anos e meio um problema de saúde que afeta a circulação sanguínea. As veias safenas, as maiores do organismo, deixaram de bombear o sangue nas pernas. E isso lhe causa inchaços e dores no corpo. Há 2 anos, ela tenta conseguir uma cirurgia para remover a safena e reparar o dano. Entretanto, ainda não conseguiu o procedimento cirúrgico pelo SUS. Foram estourando vasinhos, pequenos vasos nas minhas pernas. E aí, com isso, a circulação foi atrapalhando, a circulação necessária não estava sendo feita, né? E é onde que veio adoecer a veia safena, que é onde ela bombeia o sangue para o coração. Então, é uma cirurgia que eu consigo pelo SUS, só porque no momento está suspensa devido à pandemia, né? E já tem 2 anos que eu estou aguardando essa cirurgia. A mulher trabalha como vendedora, mas com a situação precisou deixar o último emprego. Desempregada, ela sustenta os 4 filhos, 3 deles menores de idade, com a pensão que eles recebem. Então, eu estou conseguindo só com a pensão das minhas meninas. Eu tenho 3 crianças em casa, né, de menor, é o que eu estou sobrevivendo. Porque eu não estou conseguindo trabalhar, porque como eu sempre trabalhei em vendas, mas em qualquer área, eu preciso trabalhar em pé, preciso movimentar. E tem vezes que eu trabalho 3 dias, eu fico 2 deitada de cama, porque atrapalha, sabe? Eu sinto muita dor. A cirurgia pela rede particular fica em torno de R$6.000, mas Fabiana não consegue arcar com os custos sozinha. Por isso, ela e um grupo de amigos têm feito rifas para levantar a quantia. Uma rifa solidária tem sido divulgada nas redes sociais e ela tem vendido outra, impressa, também com o objetivo de conseguir o valor. Até o momento, foram arrecadados pouco mais de R$250. Quem puder ajudar, de qualquer forma, pode entrar em contato com a Fabiana pelo telefone 98405-9119 ou realizar a doação via Pix no CPF da Fabiana, que é o 068-210-82600. A gente está com essa rifa solidária, né? Com alguns brindes. Eu tô com uma rifa também de uma caixinha da JBL no valor de R$20. Quem puder estar comprando, me ajudando, ou até mesmo com esse Pix solidário. Porque assim, eu tenho um pouco prazo para me estar fazendo essa cirurgia, né? Então, é esse meu apelo. Quem puder estar colaborando, ou comprando as rifas, ou ajudando de alguma forma. Bom, você viu que este não é o material que a gente chamou, né? O material que a gente chamou de um especialista falando sobre o caso da Fabiana e também da Elaine, né? Que tem esse problema de veia de safena que precisam aí dessa ajuda. Esse aí foi o apelo da Fabiana que a gente mostrou. A matéria com o especialista falando sobre essas duas situações a gente mostra na segunda-feira aqui no NTV News. A Fundação Procurar-se promoveu o evento em celebração ao Outubro Rosa, onde mulheres que venceram ou ainda enfrentam o câncer de mama palestraram sobre a luta de cada uma delas. Outubro Rosa, mês de prevenção do câncer de mama. E também é a ocasião em que a Fundação Procurar-se realiza atividades voltadas à conscientização e prevenção da doença. Nós estamos dando início a esses eventos, né, que a gente costuma fazer durante o mês de outubro todinho, e hoje nós vamos ter a participação e o depoimento de 5 pacientes que já tiveram câncer de mama, que já fizeram o tratamento de quimioterapia e radioterapia também, e elas vão passar a experiência delas para outras pacientes que estão em tratamento. Então é uma forma de ajudar essas outras pacientes
Que o momento é difícil, sim, é muito difícil, não é fácil, mas a gente consegue fazer o tratamento, a gente consegue terminar o tratamento, e isso é que importa, sabe? A paciente, ela tem que estar tranquila, ela tem que estar em paz, ela não tem que ter medo, muito pelo contrário. Ela tem que enfrentar a doença e de uma forma assim, bem mais leve, bem mais maleável. Diagnosticada com câncer de mama em 2018, Joversina Maria foi uma das mulheres a prestar depoimento. Mesmo após passar por cirurgias, quimioterapia, radioterapia e ver a doença se espalhar pelos ossos e o respectivo controle da situação, ela segue de cabeça erguida, sempre vivendo um dia de cada vez. É uma situação muito complicada, é uma doença muito complicada, mas você tem que ter um foco. O que eu faço no meu dia a dia é, igual eu falei, não preocupar com a doença, ter uma vida normal, o máximo possível, fazer aquilo que você pode fazer, porque já não são muitas coisas que você pode fazer. E no dia a dia, você viver um dia após o outro. Porque fácil não é, mas com fé em Deus e você tendo uma firmeza e as pessoas em volta de você te dando essa condição, você passa com muito mais facilidade. Assistida pela Fundação Procurar-se, ela explica que o grupo de apoio é essencial para o enfrentamento do câncer. Eles me auxiliaram desde o início, eu procurei eles me colocou à disposição, sempre me ajudaram, sempre me deram força, tanto aqui da Procurar-se como do Centro Oncológico. Todos me trataram e tratam bem demais até hoje. Eu não tenho nada a reclamar de ninguém. Eu só tenho a agradecer o quanto eles são prestativos com a gente. O evento realizado na Capela da Fundação contou com a participação de mulheres recém-diagnosticadas que lutam contra o câncer de mama e que presenciaram nos depoimentos palavras de solidariedade, perseverança e superação. A gente muda de assunto e fala de viagens, né? Tanto tempo sem poder sair ali viajando, despertou nas pessoas um desejo de sair, né, de casa e conhecer lugares e viver novas experiências. A gente vai ajudar você a escolher roteiros para a sua próxima viagem, com várias opções que o nosso estado mineiro oferece aos turistas. Você vai se surpreender com lugares incríveis guardados pelas montanhas de Minas, viu? A primeira reportagem é em Ouro Preto. Confira aí. A cidade de Ouro Preto carrega consigo um cenário vivo do passado, cheia de personagens. E por essas ladeiras foram dados os primeiros passos rumo aos 300 anos de Minas Gerais. A antiga Vila Rica foi palco da Inconfidência Mineira e também capital de Minas Gerais até o final do século XIX. Recebeu de Getúlio Vargas o título de cidade-monumento, além de ser o primeiro município brasileiro reconhecido como Patrimônio Mundial pela Unesco na década de 80. Ouro Preto é o verdadeiro museu a céu aberto, contando com detalhes a história do Brasil. E são essas memórias que atraem os turistas de todos os cantos do país. Luciano e Soraya vieram de São Bento do Sul, município de Santa Catarina, com os 3 filhos para realizarem o chamado turismo de família, quando a experiência de uma viagem é compartilhada entre todos. O roteiro traçado pelo casal percorre algumas das famosas cidades históricas de Minas. A primeira parada foi em Ouro Preto. A ideia seria apresentar para eles algo mais real da história do Brasil, né? Apresentar as cidades históricas mineiras para a gente conhecer um pouco mais a fundo a história brasileira. Quem escolheu o destino da família foi a primogênita Ana Júlia. Para a jovem, Ouro Preto é uma inspiração para o futuro. A estudante quer fazer o curso de História para se tornar uma arqueóloga. Vir aqui aprender já antes da própria faculdade, para mim, vai me dar uma pauta maior, eu acho. Principalmente por causa das estruturas, das construções, que são todas extremamente antigas e já usadas por tantas pessoas. Isso liga o passado com o presente. Também a gente não pode mudar as fachadas, então eu vejo assim uma construção colonial e é um
restaurante de fast food. Por mim, assim, ligou os dois de um jeito tão único que é incrível. Nas igrejas, cartões postais mais visitados pelos turistas, o passado permanece inalterado. Obras barrocas de Aleijadinho e Manuel da Costa Taide trazem de volta as riquezas da época colonial. Tem ainda o Museu da Inconfidência, a Casa da Ópera, a Praça Tiradentes e seus casarões. Mas a cidade não é apenas um monumento à elite. Ela também guarda tesouros da população negra escravizada que viveu sob o domínio dos senhores. Um dos exemplos é a Igreja de Santa Efigênia, protetora das pessoas pretas. E um símbolo da comunidade do Chico Rei, escravo que conseguiu comprar sua alforria e uma mina em Ouro Preto. É interessante fazer essa comparação da Igreja dos Brancos naquela época com as igrejas dos negros e principalmente conhecer mais a cultura africana, o conhecimento fundamental da extração do ouro. Foram eles que trouxeram as minas de ouro. Então são pontos novos, né? Antigos, mas novos para essa nova contação da história. Ouro Preto tem muita história a oferecer para os visitantes. Atrai também os apaixonados que encontram na cidade cenas inspiradoras para eternizar os momentos especiais. Nos mirantes, os casais conseguem ter uma vista exuberante e também admirar o pôr do sol no fim da tarde. Nada mais romântico. Cantinhos românticos, muito além de igrejas, de história, esses mirantes, pôr do sol, que é a coisa mais romântica, então são muito procurados. Nesses horários de pôr do sol, os casaizinhos, à noite, a iluminação da cidade, aquela luz meio amarelada. Então tudo isso é uma atmosfera perfeita para os casais apaixonados. E como uma boa cidade de Minas, a gastronomia faz parte da experiência turística. Em Ouro Preto, pratos da culinária mineira podem ser degustados a preços acessíveis. O que eu já provei ontem e hoje foi espetacular. Eu adoro comida mineira, né? Chegando aqui em Ouro Preto, ainda nós paramos para comer um pastel de angu espetacular. Eu gosto muito de passear por cidades especificamente históricas, porque é tudo antigo e tanta gente já passou por aqui que por mim é assim incrível, eu adoro. E as belezas desse estado mineiro, né, dessas Minas Gerais aí, encantando turistas de todos os lugares do Brasil e do mundo. Com essa a gente encerra por aqui o nosso News de hoje. Voltamos na segunda-feira. Bom fim de semana e até lá.